entrevista charlo con un diseñador que aprovechó el tiempo de pandemia para escribir un libro sobre innovación y diseño. Cambiaron tanto las rutinas durante este tiempo que todos hacemos cosas nuevas, a veces más y menos productivas. Con alguna gente maravillosa que se fue acercando a nosotros, también estamos planeando 2 libros basados en entrevistas que hice para Diseño y Diáspora. Uno es Diseño y Salud y otro es Laboratorios de Gobierno. Estamos transcribiendo entrevistas, editando y en poco las vamos a publicar. Hacer un libro es mucho trabajo y cuando uno lo hace de manera voluntaria en los ratos libres, a veces la tarea se hace larga. Pero no por eso menos disfrutable. Releer las entrevistas para editarlas es siempre una manera de seguir aprendiendo de ese material, sacarles el jugo. Es una manera de volver a reaprender lo aprendido. Vamos al episodio de hoy. Márcio Dupont es un diseñador industrial brasilero que estudió en Inglaterra y México. Nos cuenta en este episodio sobre su libro y cómo él ve al diseño con beneficios para educar a la sociedad en el mundo post-pandemia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Eu me apresento, sou Márcio Dupont, eu sou designer de produto físico e eu estudei design na Guamas Capotzalco, no México, onde eu morei de 94 a 2009 e depois fiz um mestrado na Inglaterra em sustentabilidade de produtos e serviços. E no momento eu me encontro no Brasil, onde eu trabalho como consultor de design e inovação. ¿Y tenés tu propia empresa? Sim, eu trabalho com a minha própria empresa. Tem sido uma experiência muito interessante estar no Brasil. ¿Por qué interesante? É outra visão do mundo. Estar no Brasil, né? ¿En qué sentido? Os brasileiros, eles, às vezes, em geral, eles têm uma visão muito americanizada do mundo. E o que não acontece em países latinos, ou especialmente como o México, já que eles têm certo rancor contra os americanos, né? Aqui acho que o brasileiro, de alguma maneira, é muito americanizado e isso acaba influindo no design criado aqui no Brasil. Mas ainda que o Brasil tem um excelente nível de design e engenharia. É um dos melhores níveis de design e engenharia. Mas, para surpresa geral, o curso de desenho industrial não é reconhecido pelo governo brasileiro. Então, é uma coisa inacreditável que estamos no século XXI e um país das dimensões e das capacidades produtivas que o Brasil tem, não existe o design como curso universitário. ¿Qué, no hay una carrera de diseño industrial o una carrera de diseño de producto? Tem os cursos universitários. A profissão de desenho industrial não é reconhecida formalmente pelo governo. Então, por exemplo, quando você estuda desenho industrial no México e em outros países, no final, quando você já tem o seu diploma na mão, você recebe uma carteira profissional expedida pela Secretaria de Educação ou outro órgão oficial, onde se declara que você é desenhista industrial. Então é reconhecido formalmente pelo governo, o que não acontece aqui no Brasil. Então é uma batalha que os designers têm durante 10, 20 anos pedindo essa formalização da profissão de desenho industrial, né? Porque o design ele é um elemento estratégico para qualquer país, desde os aspectos materiais, produtivos, industriais.
sociais. E então não é possível que um país como o Brasil, em pleno século XXI, não tenha essa profissão reconhecida pelo governo. Isso é um absurdo. Y decime una cosa, una de las cosas que quedamos antes de hacer esta entrevista es que íbamos a hablar de tu libro, de un libro que lanzaste ahora en portugués. ¿A vos te parece que ese libro es como una manera de aportar al reconocimiento del diseño de una manera profesional? Sim, boa pergunta. Esse livro, a essência e o espírito desse livro nasceu durante o curso de desenho industrial no México. Eu peguei um trimestre onde o tema era design para a saúde. E eu projetei uma cadeira de rodas para crianças com algum tipo de deficiência. Eu fui em um lugar. Discúlpame, ¿una carrera de rodas para que es un carrito para llevar el bebé? ¿Y pero por qué eso es un diseño para la salud? Sim, porque a cadeira de rodas, em espanhol, silla de ruedas. Ah, perfecto. Na silla de rueda para niños. Esse foi o projeto. Mas ele me impactou muito porque a partir do momento que eu comecei a projetar para pessoas com deficiência, eu tive uma visão humanizada e social do design. E isso mudou um pouco o curso do meu pensamento em relação ao design. Então, a partir disso, esse livro estava guardado na gaveta, né? E chegou a pandemia, trazendo novas necessidades, novas demandas de design, mas, acima de tudo, a pandemia ela estava exigindo, ou ainda está exigindo, uma visão muito mais humanizada e de impacto social. Então, Mariana, eu falo que esse é o livro certo para o momento histórico certo, porque ele traz a minha visão de um design humanizado e de alto impacto social, como deve ser. Y decime una cosa, ¿cómo se llama el libro? ¿Cuál es el título del libro? O livro se chama Design e Inovação para um Mundo Novo. ¿Y al mundo nuevo te referís a este momento de post-pandemia? Exatamente. Ao mundo novo eu me refiro a esse mundo em quarentena, a esse mundo pós-pandemia em que vivemos. E a proposta do livro é apresentar ideias e conceitos de design e inovação para alinhar e ressignificar produtos e serviços para este novo mundo. Essa é a proposta de trazer a minha experiência, o meu conhecimento de 20 anos em design e inovação nos Estados Unidos, na Inglaterra, no México, e apresentar um novo panorama aos designers e principalmente aos inovadores. O que acontece? O designer, ele conhece o poder do design, mas as pessoas que trabalham junto com os designers, estrategistas, futuristas, inovadores, muitas vezes eles não entendem o papel do design, o objetivo do design dentro daquele processo de inovação. Então, um dos pontos vitais do livro é esclarecer o que é design, qual que é o processo de design junto à inovação. Quais são os benefícios para aquela proposta de produto e serviço, basicamente. Ok, ¿y ese libro lo escribiste solo o lo escribiste, es una compilación de artículos de varias personas? Não, é um livro que eu escrevi sozinho esse livro, juntei as minhas ideias, conceitos, experiências e coloquei nele os temas mais importantes para o design, como design inclusivo, design ético, design sustentável. E na parte da inovação, eu falo muito da inovação social.
que é um novo tipo de inovação que temos para este século XXI. ¿Y qué es la innovación social? ¿Cómo la definís? Olha, a inovação, eu posso começar. A inovação, eu defino ela como uma invenção que encontrou uma utilidade prática e uma demanda ou criou uma nova demanda, transformando pesquisa e conhecimento em lucro para a empresa. Essa seria a definição da inovação. E a inovação social, eu defino ela como aquela inovação que serve à sociedade e às suas necessidades mais urgentes, como habitação, educação e saneamento, por exemplo. O papel que o design tem é muito importante na inovação. Por quê? Porque muitas vezes essa inovação ela vem de um laboratório de pesquisa, ela vem de um contexto acadêmico, e o design tem esse poder de transformar essa inovação, essa invenção, em um produto ou serviço para o cotidiano, para que a pessoa possa usar aquela inovação na forma de um produto físico, digital, basicamente. Então, eu afirmo que sem design não há inovação para consumir. Decime una cosa, ¿me contás uno de los ejemplos que te parece más interesantes que aporta el libro a esto de demostrar la importancia del diseño en la innovación social? Um exemplo de inovação social, eu coloquei no meu livro de uma startup dos países nórdicos que ela desenvolveu um canudo plástico com uma tecnologia, com nanotecnologia e biotecnologia, permitindo que a filtração e o consumo imediato de água. Então, assim, isso quer dizer o quê? Esse produto foi desenvolvido para a África, para países em desenvolvimento, e na prática quer dizer o quê? Você está caminhando no meio da floresta, você está caminhando no campo, você tem sede, a pessoa tem sede, ela pode colocar aquele canudo de plástico numa poça de água lamacenta, e beber imediatamente uma água limpa, pura, filtrada. O sea, esto es como una especie de pico, o no sé, en castellano se podría decir que es una especie de pico que se pone en el pozo de agua para que el agua esté filtrada. No, en espanhol ficaria, es como un popote plástico, un cilindro plástico que funciona como popote. E por que é importante essa inovação? É uma das minhas preferidas, porque é uma inovação onde esse canudo plástico substituiu uma planta processadora de água. Então, nos velhos tempos, talvez as pessoas naquela localização geográfica tivessem que construir de maneira cara e demorada uma planta processadora de água para atender aquela região. Então chega o design com esse poder mágico que ele tem e junto com a inovação social criam um canudo plástico que literalmente substituiu uma gigantesca planta processadora de água. E esse canudo pode ser compartilhado. Sí, hace accesible el agua en lugares donde el agua está contaminada. Exatamente, essa é a ideia. É acessível a baixo custo, onde a água está contaminada. O produto chama Live Straw. Sí, como una pajita, no sé, por lo menos en Argentina le decimos como una straw es pajita, es la pajita con que se toman las bebidas. Una pregunta, ¿a quién está dirigido este libro? ¿La idea es que lo lean justamente estos estrategas, futuristas y empresarios que vos hablabas o está dirigido a diseñadores? O livro está dirigido aos dois públicos, aos designers e aos inovadores. No meu livro, eu mostro para os designers como eles podem ir além
do aspecto material do design, usando o design como uma ferramenta para a educação da sociedade. E tem os capítulos sobre inovação, que são do interesse do designer, que ele sabe o que é design, ele conhece o poder do design, mas ele quer saber mais sobre inovação. Então falamos sobre o que é inovação, o valor social da inovação, design e inovação. E para o segundo público, que são as pessoas que trabalham com inovação, caçadores de tendência, estrategistas, futuristas, o livro fala sobre o valor do design para as grandes empresas e explica de uma maneira simples o que é o design no processo de inovação e por que o design é tão importante. Então, a ideia do livro foi basicamente essa. ¿Y por qué el diseño es importante? ¿Me lo contestás? ¿Por qué el diseño es importante? Porque nosotros sabemos que hay un montón de innovación que no está en donde no hay diseñadores, ¿cierto? Exatamente. Entonces, ¿qué es lo que trae el diseño? ¿Por qué el diseño es importante? O design é importante por uma razão. O designer, ele é o profissional que traz essa visão estratégica e holística para o projeto. Então, o designer ele está desde a conversa com o cliente, quando o cliente chega com uma necessidade. O designer vai estar no desenvolvimento do projeto. O designer vai estar na parte de engenharia, produção, manufatura. O designer vai estar presente nessa parte de mercado e consumo e logística reversa. Isso quer dizer o quê? O design ele traz essa visão estratégica e holística do projeto, desde o conceito até a logística reversa. O designer ele é um profissional que está capacitado. Muchas veces cuando hablamos de la visión holística del diseñador nos referimos a que el diseñador usa, por ejemplo, una manera muy sistemática de abordar el problema, ¿no? Teniendo en cuenta quiénes son los diferentes actores que van a venir. No nos referimos, porque vos lo que estás diciendo acá es que es holístico porque participa de todas las fases. Porque en realidad muchísimas veces no es, o sea, no necesariamente es la misma persona la que participa en todas esas fases y no necesariamente hay un diseñador en todas esas fases. Não, mas aí que está o problema. O designer é aquele profissional que com seu mindset de inovação, ele tem essa habilidade e capacidade de entender todas as necessidades do projeto e juntar todas as peças do quebra-cabeça para benefício de todos os participantes. Então, por todos os participantes eu digo engenharia, investidores, mercado, consumidores. Então, o designer ele traz essa visão global do projeto. E eu acredito que para que exista um bom projeto de inovação de um produto ou serviço, você tem que ter o designer, porque ele vai trazer essa visão global estratégica a longo prazo também. Assim, o design não é feito a curto prazo, o design é feito para uma visão estratégica de negócios a longo prazo. Bueno, pero hay diseñadores que trabajan a largo plazo y otros que trabajan a corto plazo. Sim, depende muito do projeto, exatamente. Exatamente, nem todos os projetos são iguais. E o design, é o que eu mencionei antes, o design transforma essa inovação, ou essa proposta de inovação, em um produto ou um serviço para a vida cotidiana. Então, sem o design, essa inovação tecnológica ou de material, ela ficaria num laboratório ou ficaria num contexto acadêmico sem uma aplicação prática. O design traz essa aplicação prática para a inovação. É muito importante, eu como designer eu falo o seguinte, sim, você pode ter o teu processo de inovação sem um designer, mas não vai funcionar. O design traz esse aspecto humano para o projeto, porque o grande objetivo do design é
melhorar a qualidade de vida. E o grande objetivo é o ser humano. O grande objetivo do design sempre foi o ser humano, aquela pessoa que vai usar o produto ou serviço. Então, o design traz essa perspectiva de qualidade de vida y de uso de un producto o servicio. Bueno, pero últimamente hay muchos que están un poco como juzgando o criticando esa versión del diseño que solamente trae mejor calidad de vida para los humanos porque estamos pensando en estos de diseñar con los no humanos, diseñar teniendo en cuenta el planeta y no solamente las necesidades humanas, porque si no creamos más consumo. ¿Qué opinas de eso? Sim, sim. Então, eu fiz o meu mestrado sobre produtos e serviços sustentáveis, e era uma faculdade de design e engenharia. Então, no começo, eu tinha aquela ideia de que, bom, se eu estou numa faculdade de design e engenharia, eu tenho que, ao final desse mestrado, propor um produto físico. E durante a pesquisa do tema da minha tese, eu percebi que o grande problema é o consumo. O grande problema atual e futuro é o consumo. Já não é um problema de design unicamente, já não é um problema de engenharia, porque existem muitas ferramentas de design e engenharia para diminuir esse impacto ambiental, mas o grande problema é o consumo. E como é que a gente diminui esse consumo? Como é que a gente reeduca ecologicamente as pessoas? Então, nesse sentido, entra a minha visão do design como uma ferramenta para a educação. Pero vos cuando hablas del diseño como una herramienta para la educación, ¿lo decís concretamente? O sea, ¿estás haciendo experimentos en la educación formal de niños y adultos usando diseño? Não é nessa perspectiva. O design ele é uma poderosa ferramenta para a educação. Então, por exemplo, é o que eu chamo de design suave. O que é design suave? O design suave ele traz elementos de educação, consumo, consciência, colaboração, coletividade e cidadania. Mas isso acontece de uma maneira inconsciente. Então, para te dar um exemplo, quando a pessoa ela tem um estilo de vida que não é positivo para o planeta, não é positivo para a natureza, mas quando ela começa a consumir produtos e serviços sustentáveis, ela vai sendo reeducada indiretamente, inconscientemente, por esses produtos e serviços sustentáveis, porque ela pouco a pouco vai mudando o estilo de vida, ela vai quebrando os paradigmas mentais dela, ela depois desse produto ou serviço sustentável, ela quer consumir alguma coisa mais abrangente. Então o design tem esse poder fantástico de educação da sociedade. A pessoa vai consumindo produtos e serviços sustentáveis e pouco a pouco ela vai mudando a sua perspectiva, as suas opiniões, os seus estilos de vida. E isso acontece muito com o design inclusivo, por exemplo. O design universal. O design inclusivo ele é um design mais voltado para pessoas com algum tipo de deficiência. Mas, por exemplo, o design inclusivo permite a reintegração da pessoa com deficiência na sociedade. Então isso novamente vai impactando a visão dela e vai impactando a visão do contexto ao redor. É isso que eu me refiro quando eu falo que o design tem esse poder de educação, principalmente no campo do meio ambiente, da sustentabilidade. Ok, o sea, como que de alguna manera a través de nuestros servicios o a través de nuestros productos estamos mandando un mensaje. Es como de alguna manera esto de que al cambiar las maneras de hacer las cosas, se está cambiando la esencia de las cosas. Exatamente. Através do uso de produtos e serviços sustentáveis, você vai mudando a essência da pessoa, a essência da sociedade pouco a pouco. ¿Y qué va a pasar con el libro? ¿Lo pensás vos que hablas español aparte? ¿Lo vas a traducir? Sim, esse livro será traduzido ao espanhol
e será traduzido ao inglês, porque realmente eu acredito que é um livro muito inspirador para os designers, para os profissionais da inovação, e acredito que alcance o maior número de pessoas no mundo, porque finalmente é uma maneira de eu colocar os meus conhecimentos, experiências e habilidades em serviço à humanidade. Aunque soa um pouco pretensioso, né, humanidade, mas é um serviço. Esse livro é um serviço aos demais. Marcio nos habla del aspecto material del diseño como una herramienta para la educación de la sociedad y me parece que está bueno resaltar ese aspecto. ¿Cómo nos enseñan los objetos? Por ejemplo, un objeto nos puede enseñar a valorar el agua porque nos ayuda a que ni una gota se desperdicie, o a lavarnos los dientes porque nos dice cuánto tiempo tenemos que estar con el cepillo en la boca, como es el caso de los cepillos de dientes eléctricos. Y siempre lo que diseñamos puede tener un aspecto educativo que es bueno entender. Las proporciones de los muebles nos indican algo de la normalidad, y si a uno le queda chico o alta una mesada o un sillón, entonces nos sentimos mal. Eso no está diseñado para nosotros, porque no somos como tendríamos que ser. Por eso necesitamos hablar más de diseño inclusivo, un tema que toca Marcio en esta charla y del que queremos aprender para no excluir sin querer cuando diseñamos. Un caso que despertó la discusión en su momento fue el de las tijeras para zurdos, que fueron necesarias cuando nos dimos cuenta que no todos tomaban las tijeras con la misma mano. Así de esos hay muchos ejemplos. Sigamos escuchando a Marcio. Hablemos del futuro. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? Después del libro que viene, aparte de la traducción. Mas outros livros, virão outros livros, porque eu sou um pensador do design, eu sou um filósofo do design, e eu gosto de pensar o design para o futuro, explorar novas áreas, e logicamente esse livro vai trazer, eu espero que traga consultorias, empresas interessadas em aplicar as propostas do livro, né? Mas a ideia do livro realmente é expandir, que expanda a mente dos designers e dos profissionais da inovação e sirva para que eles encontrem outros caminhos conceituais e de inovação, usando o livro como base para suas práticas profissionais. Ok, como uma herramienta. Sim, exatamente, como uma ferramenta, exatamente. ¿Y a quiénes estás leyendo? ¿De qué cosas te inspiran en el diseño hoy? No momento, eu estou mais focado na parte de inovação social e na parte de design para educação, design e ética. Eu sou muito inspirado por esses novos campos de ação do design. Design e educação, design e ética, design e inovação social. ¿Cuál es el nuevo campo, discúlpame, cuál es el nuevo campo de acción del diseño y la ética? Porque para mí la ética está en todo, no lo veo como un nuevo campo. Sim, a ética está em tudo, mas eu acredito que o grande desafio do século XXI será a ética para as pessoas e para as empresas, não importa o tamanho das empresas. Eu coloquei aqui, para você ter uma ideia melhor, eu defino a ética de uma maneira simples. A ética é o conjunto de hábitos da espécie humana.
Essa é a ética de uma maneira muito geral. Então é muito claro que estamos vivendo uma crise global de saúde, guerras, fome, porque tivemos no século XX e desde a Revolução Industrial até o dia de hoje, tivemos um design antiético. De alguma maneira, o design tem certa responsabilidade sobre o estado presente do mundo. Sí, pero vos decís que, que la ética es un conjunto de hábitos y a la vez decís que tenemos un diseño antiético y el diseño también es un conjunto de prácticas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto? Que no cualquier conjunto de hábitos es ético. Exatamente, mas eu diria hábitos mais relacionados a questões de inclusão, igualdade, diversidade, sustentabilidade. Então, por exemplo, para que fique um pouco mais claro, não fique muito abstrato, o design ético ele tem dois parâmetros. Não fazer nenhum mal, seja desde um aspecto pessoal, meioambiental, e melhorar a situação humana. Esse é o papel do design ético. E ele trabalha sobre aspectos de sustentabilidade, igualdade, diversidade, inclusão, acessibilidade. Então, o design ético é o futuro do design. É o futuro do design porque não é possível mais ter empresas e produtos antiéticos. O que eu quero dizer com isso? Produtos antiéticos são produtos que contaminam o meio ambiente, são produtos que discriminam o usuário, não são produtos que atendem à diversidade da sociedade actual. Pero lo que yo quería ir es a la inspiración. Esto de la ética, ya me explicaste tu punto de vista. Quería que me digas qué cosas, cuando alguien como vos, que se dedica a entender la ética en el diseño, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estuviste mirando para escribir sobre esto? ¿Qué te inspiró? Bom, eu quero ler um novo livro que fala sobre um tema que não é muito explorado no design. É design e espiritualidade. Esse livro está em inglês, Design and Spirituality, e é de um designer, de um colega chamado Stuart Walker, que eu acho que é muito interessante. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcio. El diseño de la pospandemia debe educar para tener más conciencia en nuestra manera de consumir y ser ético. Después de esta charla me dieron ganas de leer el libro de Marcio e incluso animarme a leerlo en portugués. Innovadores y diseñadores necesitamos entender más de filosofía y de ética para embeberla en nuestras maneras de hacer, pensar y evaluar lo que desarrollamos. Creo que podríamos inspirarnos a hacer cosas más revolucionarias y creativas partiendo desde principios éticos. Cuando empecé a hacer este podcast, para mí siempre fue claro que era un pasatiempo para apoyar y visibilizar el diseño comprometido con una sociedad más justa y abierta. Ese fue el puntapié. Ahora, después de hacer esto hace ya como casi 3 años, con mucha regularidad, como saben los que nos siguen y nos escuchan, también nos planteamos cómo seguirlo. Cada decisión con quién asociarnos y qué cosas apoyar es una decisión de diseño basada en nuestros principios. Mucha gente se acerca y nos ofrecen muchas cosas. Nos ofrecieron hacer episodios para una escuela de diseño, entrevistando a sus profesores, pagándonos los costos de edición. No aceptamos. ¿Por qué? Porque era ofrecer nuestra audiencia a un contenido que no estábamos seguros que sería interesante. Puede ser que colaboraciones así surjan en el futuro y están bienvenidos a ofrecerlas, pero nosotros tratamos de mantener una calidad y queremos estar seguros que la gente que entrevistamos tiene los mismos valores. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman.
El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.